A timidez é uma das coisas que mais prejudicam os candidatos nos processos seletivos na hora da dinâmica ou da entrevista de estágio. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 hacks de como lidar melhor com isso para não deixar a timidez te prejudicar nos processos de estágio. As pessoas tímidas têm muita dificuldade de se expor no processo seletivo. Quem sofre com a timidez no processo é a pessoa que na hora da dinâmica não divide as suas ideias, as suas opiniões. Ela tá vendo que o grupo não tá indo para uma direção legal, mas ela não fala nada. Acaba não participando tanto, com receio de interromper as pessoas, ou simplesmente porque tá todo mundo falando e aí a pessoa não consegue entrar na conversa. Na hora de se apresentar para todo mundo antes da dinâmica, de gravar o vídeo de apresentação para a empresa, de apresentar o case ou até responder as perguntas, a pessoa sofre demais e às vezes até trava nessa situação. Na entrevista então já fica com muita ansiedade e nervosismo, tem dificuldade de se vender, de gerar conexão com quem tá te entrevistando e por aí vai. Sabe o que geralmente acontece com essa pessoa? Dificilmente ela passa da etapa de dinâmica, porque ela acaba não participando muito e não dá ali insumo, não dá material para quem está avaliando tirar alguma conclusão. Pô, se você ficou em silêncio praticamente o case inteiro, vão te avaliar pelo quê? Quem não é visto não é lembrado. E se essa pessoa consegue passar pela dinâmica, dificilmente ela passa da entrevista, justamente por não conseguir se vender e não conseguir desenvolver uma conversa interessante. Meu objetivo com esse vídeo é te ajudar a superar isso. A primeira coisa que é importante a gente separar aqui é a diferença de ser uma pessoa introvertida e uma pessoa tímida, porque muita gente confunde isso. Ai, eu não passo nos processos porque eu sou tímido, sou introvertido. A introversão e extroversão são uma característica da personalidade e da forma como você lida e interage com o ambiente. Então, pessoas introvertidas são pessoas que recarregam a sua bateria de energia mental quando elas passam um tempo sozinhas, ouvindo música, lendo, jogando videogame, assistindo filme, série, e situações em que elas precisam interagir com muitas pessoas consomem a energia mental das pessoas introvertidas, seja num processo seletivo, numa festa e, mano, até naqueles rolês chatos de família que ninguém aguenta. São pessoas que tendem a refletir mais antes de tomar decisões, escutam mais e preferem ter conversas mais um a um ali do que com muitas pessoas no mesmo ambiente. São pessoas mais introspectivas que aprendem muito por observação e são mais sociáveis, se soltam mais com as pessoas conforme vão conhecendo mais elas e gerando intimidade. Já os extrovertidos se sentem energizados quando eles socializam com outras pessoas, eles tendem a tomar decisões mais rapidamente, falam mais, são pessoas mais voltadas para a ação. Eles pegam ali o case da dinâmica, já saem resolvendo e adoram ser o centro das atenções. Agora, a timidez não é uma característica da personalidade, ela é uma emoção que afeta a forma como as pessoas se sentem e se comportam em relação aos outros. A timidez pode significar que a pessoa se sente desconfortável, envergonhada, nervosa ou insegura. Às vezes a timidez pode fazer a pessoa ficar vermelha, esquecer as palavras ou até mesmo tremer em situações sociais. Eu recebi esse vídeo aqui de uma aluna que não conseguia fazer uma entrevista porque ela tremia muito. Ela chegou até a parar já uma entrevista no meio por causa disso. A timidez também pode fazer você se afastar dos outros, ficar em silêncio, não cumprimentar quem chega, falar bem baixinho, em vez de falar alto, evitar olhar nos olhos das pessoas, preferir ficar sentado sozinho ou evitar situações em grupo. A timidez aparece na maioria das vezes em situações novas, como o primeiro dia de aula, conhecer alguém ou falar em público e também em diferentes ambientes. Às vezes na sua casa você não é tímido, mas no processo seletivo você é. Você se identifica com isso? É muito mais provável que a gente se sinta tímido quando não sabemos muito bem como agir, quando a gente não sabe como é que os outros vão reagir ou quando as atenções estão todas ali focadas em nós. Basicamente, a timidez é a preocupação com o que vão pensar de nós. E por que eu comecei o vídeo separando esses dois pontos? Porque ser introvertido não te atrapalha e ser extrovertido não te dá vantagem obrigatoriamente no processo seletivo. Primeiro, que tem vagas que pessoas mais introvertidas encaixam muito melhor do que pessoas extrovertidas. Tem vagas que os extrovertidos não se encaixam e vice-versa. Segundo, que quase ninguém é 100% introvertido ou 100% extrovertido. Nós temos características dos dois mais ou menos dominantes em situações e contextos diferentes. E muita gente acha que ser introvertido te atrapalha no mercado de trabalho, mas de jeito nenhum isso é verdade. Inclusive, os introvertidos têm pontos extremamente valorizados pelo mercado de trabalho e para cargos de liderança. No geral, são pessoas mais concentradas, focadas, captam melhor ali os detalhes, têm uma alta capacidade de observação e análise, têm opiniões que muitas vezes passam despercebidas pelos outros e têm uma ótima habilidade de planejamento. Mas se a timidez impede você de
expor o que você quer falar, aí isso te atrapalha. Do contrário, não. Se você se considera introvertido, eu recomendo muito você ler o livro O Poder dos Quietos, que fala exatamente sobre isso. E outro ponto é que muita gente confunde a pessoa introvertida com a pessoa tímida, mas uma coisa não tem ligação alguma com a outra. Existem introvertidos e extrovertidos que são tímidos e extrovertidos e introvertidos que não são tímidos. Mas beleza, dito isso, vamos para os 4 hacks que você pode usar para superar a timidez. O primeiro deles é tirar o peso de ser julgado no processo seletivo e entender que, cara, você não é especial. Muita gente fica com medo dos processos porque acha que a pessoa que está lá do outro lado está te avaliando e os outros candidatos estão julgando cada palavra que você disser. A verdade é que não. Um dia desse eu estava conversando com uma recrutadora da companhia de estágios que disse que em alguns momentos ela chegava a entrevistar 40 pessoas por dia. Muitas pessoas ficam assustadas com esse número, porque obviamente a maior parte das pessoas não vão passar nessas entrevistas. Mas aqui também está o seu maior ponto de apoio. Eles entrevistam tantas pessoas no dia que dificilmente a resposta da 33ª pessoa entrevistada naquele dia vai ser algo que vai marcar essa recrutadora para sempre e te queimar em próximos processos seletivos que você fizer. Provavelmente, na real, essa pessoa não vai nem lembrar de você no final do dia. E é muito mais provável que ela não lembre mesmo de você no dia seguinte. Isso tira um peso enorme de você não poder cometer nenhuma falha ou ser julgado. Até porque, geralmente, 99% das pessoas não são aprovadas nos processos seletivos. E você não vai ser especial por causa disso. Segundo hack, parar de enxergar o processo seletivo como ali uma caça por eliminação, mas sim como uma busca por aprovação. Muita gente tem a visão de que no processo seletivo as pessoas estão analisando detalhadamente, minuciosamente, para procurar um motivo sequer para te eliminar. É justamente o contrário. A gente já conversou com profissionais de quase todos os sites de vagas, todas as consultorias, e isso foi uma coisa unânime entre eles. O que a pessoa que está do outro lado mais quer não é encontrar um motivo para te eliminar, mas sim motivos para te aprovar no processo seletivo. Pensa aqui comigo. Quando uma empresa contrata uma dessas consultorias, como companhia de estágios, companhia de talentos, 99 Jobs e por aí vai, elas pagam para uma consultoria encontrar candidatos para aquele processo seletivo. As recrutadoras têm meta para trazer determinada quantidade de candidatos que vão ser aprovados por aquela empresa. E essas metas são muito agressivas e estão diretamente ligadas à avaliação das recrutadoras e da consultoria. O objetivo de toda empresa é trazer lucro, certo? Para isso, as empresas precisam fazer o quê? Entregar um bom produto e satisfazer o cliente. O produto que as consultorias entregam são bons candidatos para as empresas contratarem. Então, assim como você, o que os recrutadores mais querem é que você passe. Eles estão torcendo para as pessoas irem bem nas dinâmicas, apresentações em vídeo, entrevistas, porque assim eles conseguem bater as metas deles. Então, quando você chega numa entrevista, a pessoa que está te entrevistando quer tanto que você passe quanto você quer passar. Se você for para o processo seletivo pensando que estão buscando um motivo para te aprovar e não um motivo para te reprovar, a pressão que você sente diminui muito. Pense que eles não estão te julgando, mas estão tentando extrair o melhor de você. Terceiro hack, se desafie no dia a dia e busque formas de falar no processo. Eu era uma pessoa extremamente tímida e sempre que eu tinha que falar com pessoas que eu não conhecia, mano, eu sofria muito. E quando eu chegava numa situação de processo seletivo, eu tinha que falar. O que me ajudou a superar isso foi exatamente me desafiar e me expor em situações em que eu precisava me comunicar. Porque aí eu ia desenvolvendo isso em mim, ia superando isso, e quando chegasse no processo seletivo eu já estaria muito mais acostumado. Então eu comecei a literalmente me desafiar a puxar conversas com as pessoas e de me expor mais. Eu ia na cantina da faculdade e me desafiava a puxar uma conversa com a moça do caixa. Eu ia no shopping e me desafiava a conversar com o vendedor da loja. Eu tava na fila do caixa da balada e me desafiava a conversar com quem tava esperando atrás de mim. Na faculdade eu me desafiava a levantar a mão e fazer uma pergunta pro professor na frente de toda a sala. Essas coisas foram fazendo eu me soltar mais e ir perdendo aquela insegurança de conversar com outras pessoas. Porque conforme eu ia conversando, cara, eu ia percebendo que não era nada demais. Numa dinâmica também, você pode, por exemplo, buscar mecanismos para você falar. Uma das minhas maiores dificuldades era ver todo mundo ali conversando e resolvendo o case e eu ter que interromper ou entrar no meio da conversa para falar. Conforme eu fui me desafiando em outras situações, isso foi ficando muito mais fácil para mim. E também você pode, por exemplo, apertar o botão ali de levantar a mão numa dinâmica online ou escrever no chat que tem uma ideia. E aí as pessoas vão te dar espaço para falar. Antes da gente ir pro quarto e mais importante hack, deixa seu like no vídeo se você sentiu que esse conteúdo te ajudou até aqui. Se não sentiu, também não precisa deixar o like. O quarto e último hack.
se prepare para o processo seletivo. Um dos motivos que mais fazem você sofrer com a timidez e ansiedade é justamente você passar por uma situação que você não sabe o que vai acontecer. E chega a ser contraditório, mas você entrou na faculdade para conseguir o seu espaço no mercado de trabalho e a forma de ingressar no mercado de trabalho é através do estágio, fazendo um processo seletivo, mas na faculdade você tem várias aulas de várias matérias e aprende um monte de coisas que você nem vai usar no dia a dia de trabalho ou de áreas até diferentes da que você quer seguir carreira. E aí no fim a faculdade te ensina um monte de coisa, menos como se preparar para um processo seletivo para entrar no mercado de trabalho, que é justamente o motivo pelo qual você decidiu fazer faculdade. Se você for para um processo seletivo sem entender como funciona cada etapa, os erros que você não pode cometer, o que é esperado e analisado em cada etapa e como mandar bem, cara, é óbvio que vai bater muito nervosismo, muita ansiedade, a ponto de a timidez te atrapalhar, porque você não sabe exatamente o que você tem que fazer ali. Aqui no canal você vai encontrar uma série de conteúdos sobre cada etapa do processo seletivo para você se preparar. E também quase todo dia eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram para tirar dúvidas. É importante que você saiba que independente da sua preparação, é natural bater um pouco de nervosismo no processo seletivo, porque, cara, você tá indo para um momento muito importante que vai literalmente definir se você vai conseguir ou não aquela oportunidade. E assim, qualquer pessoa fica minimamente nervosa ou ansiosa diante disso. Mas quem se preparou bem vai chegar muito mais seguro e confiante numa dinâmica ou numa entrevista, porque já sabe o que fazer, sabe como resolver um case, como responder as perguntas na entrevista, não vai ser pego de surpresa. Você vai passar aí pro processo seletivo com muito mais segurança, diferente de quem não se preparou nada e só chegou lá totalmente perdidão, sem saber o que fazer. Aquela aluna que eu te mostrei tremendo antes da entrevista, ela se preparou ao máximo com a gente. E apesar de ela ainda ir nervosa para os processos seletivos, ela conseguiu controlar muito mais isso e conseguiu o estágio dela na Bosch, uma multinacional alemã. E se você quer a minha ajuda para se preparar para os processos seletivos, eu tenho um programa de preparação, o Plano da Aprovação. Lá você vai ter acesso ao nosso curso que passa em profundidade por cada etapa do processo seletivo. Nós temos mentorias, simulações de apresentação pessoal, simulação de dinâmica, simulação de entrevista, onde você vai poder praticar num ambiente simulado, controlado, sem medo de errar e principalmente, você vai receber feedbacks para saber onde que você está errando e poder corrigir nos processos seletivos em que vai estar ali realmente valendo. E o mais legal também é que lá ninguém tá te julgando, porque tá todo mundo passando pelo mesmo momento que você. Os outros alunos muitas vezes têm as mesmas inseguranças que você. Além disso, toda semana, durante um ano, a gente tem calls semanais onde você pode levar dúvidas, receber feedbacks, orientações para você se preparar para os processos seletivos em alto nível. Você também vai ter acesso à nossa comunidade de alunos para poderem se ajudar ali, praticar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você e ter contato com pessoas que já entraram nos estágios que você quer entrar, para você poder conversar com elas, entender como foram os processos seletivos, como elas se prepararam. E como a gente faz todo esse acompanhamento próximo com os nossos alunos, a gente só abre vaga algumas vezes por ano. E pode ser que no momento que você tá vendo esse vídeo, não tem uma vaga aberta. Mas eu vou deixar o link da lista de espera da próxima turma aqui na descrição desse vídeo. Entra na lista de espera que aí eu te aviso quando a gente abrir uma nova turma com antecedência. Fechou? Fico na torcida por você e até o próximo vídeo.